dia a todos! No MP Debate de hoje, vamos conversar sobre tecnologia e inovação no Ministério Público. Para isso, contamos com as presenças da presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, Cris Alesi, do coordenador executivo do Laboratório de Inovação do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Roberto Arteiro, e do promotor de Justiça, Murilo César Soares, que atua no Núcleo de Assessoramento da Subprocuradoria-Geral para Assuntos e Planejamento Institucional do Ministério Público do Paraná. Sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo para que enviem suas dúvidas e contribuições para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Para começar, Murilo, agora no final do mês de março, no dia 29, nós vamos começar a revisão do planejamento estratégico do Ministério Público do Paraná. Como que a tecnologia e a inovação podem influir nesse processo de revisão do planejamento estratégico do Ministério Público do Paraná? Cambi, bom dia primeiramente a você, a todos os colegas, a quem nos assiste pela internet. Há 10 anos atrás, quando nós iniciamos o processo de planejamento, o GEMPAR, que se propõe agora a ser revisto pelos próximos 10 anos, evidentemente a tecnologia já estava em voga, já era discutido como os recursos tecnológicos poderiam auxiliar o promotor de justiça. Mas o processo eletrônico, o uso de ferramentas que permitissem, por exemplo, um condensamento de informações, o cruzamento de informações por meio de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, ainda eram muito incipientes. Nesses últimos 10 anos, a sociedade passou por uma completa revolução e a aceleração da mudança das profissões, da mudança da relevância das instituições, ela nos chama muita atenção. Se nós observarmos quantas profissões já mudaram nos últimos 10 anos, só para falar do ponto de vista de mobilidade, né, o exemplo mais recente que nós temos aí com a questão de aplicativos de serviços móveis e os táxis, e o que se vê nos estudos, do ponto de vista das organizações públicas, e mais propriamente das organizações públicas relacionadas com a justiça, é uma tendência das pessoas buscarem os serviços por conta própria e solucionarem as suas demandas por conta própria. Fala-se até em alguns estudos na completa transformação do Poder Judiciário, dos cartórios judiciais e também do Ministério Público, porque se o cidadão pode, de uma forma direta, um exemplo bem simples, por exemplo, como o Reclame Aqui, já fazer a sua demanda e conseguir que a empresa reverta aquele comportamento dela, sem precisar acionar o Ministério Público, sem precisar acionar o Poder Judiciário, sem dúvida nenhuma existe uma necessidade de se reinventar como instituição. Do ponto de vista da tecnologia da informação, desde o surgimento do Conselho Nacional, a quantidade de relatórios e de atividades burocráticas que o promotor precisa responder lá na ponta, ela se multiplicou. Então, o trabalho do promotor de justiça que se voltava preponderantemente à sua atuação funcional, propriamente dita, finalística, ela foi ganhando contornos, e não que isso não seja necessário, é fundamental ter esses relatórios, ter essas informações, mas se elas continuarem sendo feitas do ponto de vista manual, sem o aporte da tecnologia de informação, nós retiramos do promotor a capacidade de exercer a sua melhor competência, aquilo que ele tem mais talento para fazer, que é a promoção da justiça, que é a aproximação dos serviços públicos da sociedade. Então, não tenho dúvidas de que esse momento do planejamento institucional é um momento de discutirmos com toda a instituição que promotoria de justiça nós pretendemos ter. E aqui nós falamos em inovação, não só do ponto de vista de tecnologia, né, ou seja, ferramentas informatizadas para entregar um melhor serviço lá na ponta, mas dos processos de trabalho. O que nós pretendemos uma promotoria de consumidor, o que nós pretendemos uma promotoria de saúde pública, o que nós pretendemos uma promotoria que atue na promoção do patrimônio público, na área de prevenção e combate à criminalidade, enfim, na promoção da criança e adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, do meio ambiente. É necessário inovar em todas essas áreas para que o Ministério Público continue sendo relevante, para que a sociedade continue tendo no Ministério Público um parceiro para alcançar os seus direitos, para continuar evoluindo a sociedade brasileira. Então, há uma completa necessidade de renovação do nosso papel. E o que nós conclamamos os promotores de justiça e os membros, servidores, integrantes do Ministério Público de uma forma geral, é que possam participar de todo esse processo de planejamento.
Por isso a ideia dos encontros regionais, da gente fazer uma discussão bastante abrangente com os colegas e que envolva tanto tecnologia, do ponto de vista de trazer mais recursos de tecnologia, mais ferramentas, mas também inovação. E quando se fala de inovação, não só inovação tecnológica, mas também inovação no processo de trabalho. Cris, o Murilo falou dos desafios que a gente tem, das mudanças muito rápidas. E como você vê, como você enxerga esses desafios para a implantação de processos de inovação nas cidades, nas empresas e em especial no setor público? Bom dia a todos, a quem está assistindo pela internet. Eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente precisa entender e separar algumas coisas, né? Quando a inovação ela está sim ligada à tecnologia, mas ela não é apenas a tecnologia. A gente transforma setores, produtos, empresas a partir de mudança de gestão, a partir de um novo olhar de resolver necessidades, né? A gente tem falado muito sobre cidades inteligentes e eu gosto sempre de pontuar o que é uma cidade inteligente. Não necessariamente é uma cidade mais tecnológica, mas sim uma cidade que tem o cidadão, a pessoa como centro de todas as ações. E aí o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, a possibilitar que essas pessoas possam ser melhores dentro da cidade através desse desenvolvimento social e econômico, possibilitando a gestão com mais qualidade das operações urbanas, a desburocratização de serviços, como você falou, Murilo, o acesso às pessoas com relação aos serviços, aí sim o acesso mais digital, o acesso através da internet. Hoje a gente tem a internet das coisas como uma grande fonte de transformação de muitos setores e, logicamente, com sustentabilidade. Né? Então, a questão sustentável dos negócios é importante levar em consideração. Então, pontuando, primeiro, conceitualmente, o que é inovação, né? O que é essa transformação, a gente começa a enxergar várias dificuldades, mas também oportunidades. Né? A gente sabe que hoje a nossa sociedade tem se transformado principalmente no seu posicionamento com relação aos novos serviços, né? Então, o poder que você tem hoje com o celular na sua mão é infinitamente maior do que tínhamos há 20, 30 anos atrás. Né? Então, essa transformação tem nos dado, abrindo várias possibilidades. Você comentou sobre a mobilidade no transporte de passageiros, hoje mais do que o carro, as bicicletas, né, compartilhadas. Então, a gente está vivendo numa sociedade mais colaborativa, mais compartilhada, onde a pessoa tem mais ação sobre os serviços. Então, a desburocratização, eu acho que é um processo fundamental e ela não é fácil, principalmente no setor público. Você digitalizar serviços, você dar poder para o cidadão, em detrimento ao poder que o Estado sempre teve, né? sempre concentrou. E a questão legal, porque muitas iniciativas estão sendo vistas pelo Brasil e pelo mundo, mas especialmente pelo Brasil, onde nós temos um setor judiciário forte que também precisa se transformar, precisa acompanhar a sociedade nessa mudança, e ainda estamos num ponto de quais são os caminhos para a transformação do setor público, né? Como judicialmente, juridicamente, a gente consegue que a inovação chegue no setor público. Como eu contrato um serviço de consultoria de uma startup? Como eu contrato um produto que não existe ainda, que não tenho nem precedente legal para essa contratação? Como eu testo? Hoje a principal mudança que as startups vêm trazendo no setor produtivo testa-se e aí chega no resultado final, os chamados MVPs, né, o mínimo produto viável. Primeiro coloco o mínimo possível para que aquilo funcione, a partir daí eu vou melhorando com a colaboração dos meus consumidores para chegar no produto que seja ideal para a sociedade. Mas o setor público não pode fazer isso. Primeiro que o setor público não pode errar, né, existe o estigma de que não pode se errar. E se errar juridicamente, pior ainda, né? Nós, secretários, presidentes, o líder
político, ele quando ele erra no seu CPF, não no seu CNPJ. Então, há também um grande medo do setor público, dos líderes do setor público, nessa questão judicial. Eu acho que é uma discussão nacional. Não adianta a gente discutir localmente na Prefeitura de Curitiba, porque não é só a gestão municipal que vai poder mudar isso. Essa discussão é nacional e ela precisa ser feita, precisa ser encampada. E existe muita coisa acontecendo junto, a gente está caminhando para isso, mas eu acho que um dos principais limitadores, um dos principais desafios é a questão jurídica mesmo, da entrada da inovação no setor público. Roberto, a inovação sempre chega por último, como diz a Cris, no poder público. Mas o Ministério Público de Pernambuco está na frente dos outros ministérios públicos porque criou o MP Labs. Eu gostaria que você contasse para nós como surgiu o MP Labs e quais foram as principais conquistas dessa experiência exitosa de Pernambuco. Então, Cambi, primeiro agradeço aí o convite do Ministério Público, né, para estar fazendo parte aqui, poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo. E acredito que deve estar dando resultado, porque as pessoas estão querendo ouvir o que a gente está fazendo. Então agradeço a todos e tudo mais. Então vamos falar, o MP Labs, a gente, de maneira carinhosa, a gente diz que é a startup pública do Ministério Público, né? Então a gente precisava dar uma resposta à sociedade, acho que o Murilo falou muito bem no início, a gente vive uma situação hoje, um momento hoje de transformação social, pela uso da tecnologia intensiva, como a Cris falou, a sociedade cada vez mais com um dispositivo móvel na mão, ela tem um poder diante do poder público, diferente do que existia 10, 20 anos atrás. E essa sociedade digital, essa sociedade cada vez mais conectada em rede, cada vez mais consegue ter o poder na mão dela. E diante disso, a provocação que a gente fez lá foi, se a gente tem uma nova sociedade, nós precisamos de uma nova instituição. Nós não podemos imaginar uma instituição que vai funcionar da mesma forma que funcionava 10 anos atrás e continuar produzindo resultado para a sociedade no médio e no longo prazo. Senão a gente vai ser fadado a virar um PROCON versus o Reclame Aqui. Né? A sociedade hoje tem muito mais poder de barganha, né, numa relação de consumo, num Reclame Aqui, do que no PROCON. A gente tem que ser claro. Né? Ele só vai para o PROCON quando ele vai judicializar o processo. Mas quando ele quer resolver, ele vai para o Reclame Aqui. Então, diante dessa situação, se colocava a necessidade de se repensar o modelo. Né? E o que o MP Labs foi? Ele é um movimento, na verdade. O MP Labs ele é um movimento de membros e servidores que querem ver a inovação transformar o Ministério Público. Então, ele não é uma estrutura orgânica, ele não é um modelo, uma caixinha no organograma do Ministério Público, ele é um movimento. Então, as pessoas participam do MP Labs porque querem participar do MP Labs, desse movimento de inovação. E ele surge exatamente para ser esse elemento, ou esse fio condutor da discussão da inovação dentro da instituição. Como a gente vai repensar o modelo da instituição, como que nós vamos discutir esse novo Ministério Público digital, né, para uma sociedade digital. Né? E isso tem sido o nosso grande desafio. Né? E assim, isso só aconteceu, veja, a ideia do MP Labs surge no final de 2015, né, por um grupo de pessoas, a gente começou a ganhar energia, mas na verdade ele só se concretizou como iniciativa dentro do Ministério Público no início de 2018, né, com apoio incondicional da gestão, do Procurador-Geral, do Disseu, do promotor, que é o nosso presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia, né, Dr. Antônio Hollenberg. Então, eles efetivamente encamparam, e o apoio também financeiro do secretário-geral, Dr. Alexandre Bezerra. Então, eles encamparam, enquanto gestores da instituição, a ideia de repensar a instituição através de um modelo inovador de repensar. Se a gente pensar assim, você me perguntou quais as conquistas que o MP Labs deu. A gente tem um ano agora de funcionamento, eu não vou dizer formal, porque formalmente ele foi criado minimamente em julho do ano passado, então tem 6 meses, 8 meses, né? Então muito pouco tempo. Mas assim, enquanto iniciativa ele tem um ano de existência, mas ele já produziu conquistas. A gente já teve um grande ciclo de inovação que se encerrou, a gente produziu soluções inovadoras com a participação de mais de 60 pessoas envolvidas dentro do Ministério Público. Né? Então assim, houve um grande movimento de adesão
de membros e servidores, em conjunto com startups, com o ecossistema de inovação, a gente conseguiu produzir soluções num tempo recorde. Lógico, como o Cris falou, ainda são MVPs, né? São produtos minimamente viáveis que estão sendo colocados em teste, estão sendo aprimorados ao longo desses primeiros meses de 2019. Mas assim, se a gente comparar com o ciclo do processo de desenvolvimento tecnológico de qualquer outra iniciativa recente, seja no Ministério Público, eu acho que até em qualquer outro órgão público, o que a gente fez lá em tão pouco tempo, a mobilização de recursos, a mobilização de pessoas e a mobilização de energia para produzir soluções voltadas para a inovação, de fato, assim, isso é inovador. Assim, a forma como a gente fez é a grande conquista, né? A Cris falou uma coisa importante, né? Como vencer o modelo legal constituído da lei de licitações, da lei 8666, e a gente lembra que talvez a gente tenha sido, acredito eu, o primeiro órgão público do país a fazer contratações usando o marco da inovação, o marco da ciência, tecnologia e inovação, que na verdade, apesar de ser uma lei de 2016, ela só foi regulamentada no início de fevereiro de 2018, ou seja, ao mesmo tempo que a gente estava formalmente colocando a iniciativa MP Labs para funcionar no Ministério Público de Pernambuco, houve uma regulamentação federal da lei de inovação, do marco legal da inovação, e mudou alguns dispositivos da lei de contratação, que é a 8666. Isso permitiu algumas facilidades e algumas flexibilidades. O nosso jurídico, nossa alta gestão comprou a ideia de ser inovador no processo de contratação, porque a gente é inovador desde o processo de constituição ao processo de contratação, ao processo de operação. E se a gente for dizer assim, o que é o grande conquista do MP Labs? É conseguir destravar o sistema. A gente conseguiu encontrar um caminho para trazer as melhores práticas de inovação do setor privado para o setor público. A Cris e o Roberto, o Murilo, falaram de uma sociedade digital e de um Ministério Público, de certo modo, analógico, né? Você falou também do Ministério Público resolutivo, da necessidade que nós temos hoje de uma gestão por competências, da inovação de processos. Agora, na prática, como que a atividade meio e a atividade fim do Ministério Público pode ser atingido? Por exemplo, os processos internos, como o PROMP aqui no Paraná, a integração com o processo eletrônico do Judiciário, a própria governança interna do Ministério Público. Como que você vê tudo isso diante da tecnologia e das inovações? Veja bem, Cabê, é absolutamente fundamental, né? Imaginar que o Ministério Público permaneça analógico, não podemos dizer ainda que no sentido que a gente permanece analógico, mas é preciso avançar muito ainda. Se nós olharmos há 2 ou 3 anos atrás, o promotor ainda preenchia o relatório de atividade funcional manualmente. Era exigido que ele fosse lá e preenchesse cada atividade que ele fez no mês, enfim, do ponto de vista completamente manual. Nós evoluímos isso, né, conseguimos colocar essa automatização. O atendimento ao público é o primeiro processo de trabalho do Ministério Público que nós já conseguimos colocar integralmente digital. Então, hoje não há impressão de um papel, formalização de nenhum auto físico no atendimento ao público. O processo judicial, num trabalho feito a várias mãos, envolvendo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Secretaria de Segurança Pública, nós conseguimos colocar todo o processo criminal já do ponto de vista digital e estamos iniciando a implantação já do inquérito policial eletrônico, que foi colocado com sucesso no litoral, claro. São pilotos, serão feitos, obviamente, melhorias, ajustes, e agora começaremos já na segunda-feira, no dia 25, em toda a região metropolitana de Curitiba, Foro Central, foros regionais e mais 3 comarcas que ficam próximas da região metropolitana, a implantação do inquérito policial eletrônico, que também é uma nova ferramenta de trabalho do promotor de justiça diretamente com o uso da tecnologia e que revoluciona o processo de trabalho do ponto de vista de investigação. Então, ele traz não só uma ferramenta de tecnologia para trocar o papel pelo digital, mas ele inova no processo. Eu acabo, por exemplo, com a questão da baixa e da carga dos inquéritos policiais, que hoje consome 15% da energia do Ministério Público. Nós temos estudos no planejamento em que o processo de receber o inquérito policial da delegacia, cadastrar no sistema, fazer a carga, tramitar na promotoria, juntar o papel, registrar no sistema novamente, devolver para a delegacia, só para pedir ou concordar com uma prorrogação de prazo, consome de toda a nossa energia institucional 15%.
Isso tira a nossa capacidade criativa, burocratiza o funcionamento da promotoria de justiça, burocratiza o funcionamento da delegacia de polícia, prejudica as investigações criminais. Então, a partir do momento que a gente entra com uma ferramenta de tecnologia, em que o processo está quase quanticamente ao mesmo tempo com os 3 entes, está na mão do juiz, está na mão do delegado, está na mão do promotor, todo mundo enxergando o mesmo processo ao mesmo tempo, você revoluciona aquele processo de trabalho que foi instituído lá em 1875, que está previsto no nosso código em 1940, e a gente traz uma prática completamente inovadora. E o objetivo do Ministério Público, no nosso replanejamento e já na nossa atividade diária, é trazer para os promotores esse processo eletrônico para além do atendimento, para além do inquérito, para além do processo judicial. É trazer também para as outras rotinas extrajudiciais. Então, em breve, nós devemos colocar isso também para os promotores de justiça, para que toda a nossa atividade seja feita eletronicamente. E mais do que isso, quando se entra com a atividade eletrônica, nós não queremos simplesmente trocar o papel pelo digital. Nós queremos trazer novas práticas. A videoconferência, ela foi um ganho, mas, por outro lado, ela faz com que o promotor de justiça gaste horas assistindo os vídeos. Né? Eu vou hoje para um processo criminal, para uma audiência, eu tenho que antes, e terei, especialmente com o inquérito policial eletrônico, com a gravação do que acontece na delegacia, eu terei que me preparar e ouvir aquele áudio, às vezes para ali capturar 10 segundos, 30 segundos de informação. Então, nós precisamos também de tecnologias que aportem soluções de gravação de conteúdo, de inteligência artificial, que possam preparar o promotor de justiça, já indicar caminhos e que sobre para ele o que é mais importante, que aquilo que ele foi treinado para fazer, que ele sabe fazer com excelência, que é a tomada de decisão e que é efetivamente trazer justiça para a sociedade. E quanto mais nós conseguimos desburocratizar e liberar o promotor de justiça para essa atividade, sem dúvida nenhuma mais o Ministério Público vai crescer e vai conseguir desempenhar seu papel lá na ponta. Cris, o Murilo está falando que não basta só o Ministério Público às vezes querer inovar, às vezes é necessário dialogar com o Poder Judiciário, dialogar com as autoridades de segurança pública. E eu imagino que você que trabalha numa cidade enorme como é Curitiba, precisa pensar em ambientes de inovação, né? E nesse sentido, quais são as cidades que têm se destacado na criação desses ambientes de inovação? A gente tem, no Brasil, a gente tem várias cidades se posicionando de uma forma mais inovadora. São Paulo, logicamente, é uma cidade que protagoniza isso pelo seu ambiente de atração de empresas, investimentos, pelo tamanho do seu mercado, e é também a única cidade brasileira que está na lista das 50 cidades mais inovadoras do mundo, né? O topo dessa lista a gente tem Tóquio, Londres e São Francisco. Nessa ordem, então, o Vale do Silício, que é uma referência tão grande mundialmente, São Francisco está na 3ª posição, e as cidades elas se posicionam no seu ambiente de inovação, né, ter um ambiente positivo de inovação por diversos fatores diferentes. Então, você pode ter a inovação entrando na cidade através da atração de grandes empresas, de base tecnológica, de empresas mundialmente importantes. Você pode ter a mudança através da entrada de inteligência de dados, então você pode ter a transformação na sua cidade através de trabalhar os dados de forma colaborativa, de forma coordenada para que os serviços através de dados se realizem. Você pode fazer a transformação na parte urbana, transformando o ambiente da cidade, o ambiente urbanisticamente falando, propenso, né, preparado para que a inovação aconteça, mas em todas as cidades que a gente pode avaliar no mundo que tem se destacado, um ponto é crucial entre elas, um ponto é comum, que é o ecossistema de inovação integrado, trabalhando com um foco, com a governança, com a orientação da cidade. Então, todas essas cidades que a gente pode citar mundialmente importantes, e aqui no Brasil também, o ecossistema de inovação, como o Roberto falou, eles se organizaram para transformar a cidade. E o que é esse ecossistema de inovação, né? A gente tem como dados a tríplice hélice, né? O setor produtivo junto com as universidades, né? Junto com a gestão pública. Hoje a gente já fala em 4 hélices, né? Com a presença do cidadão
o cidadão comum, organizado ali, trabalhando e atuando junto. E aí a gente vê no Brasil, além de São Paulo, Recife é uma cidade que se organizou de uma forma importante através do Porto Digital, como o Rodrigo pode exemplificar bem. Florianópolis, que se organizou também, como hoje Florianópolis é uma cidade que tem o maior número de startup por habitante no Brasil inteiro. E Curitiba tem se posicionado muito fortemente nesse cenário com o projeto do Vale do Pinhão. Então, Curitiba hoje é considerada a cidade mais inteligente do país. Nós ganhamos também nesse ranking, né, do Urban System de 2018, como primeiro lugar em governança, e eu acho que essa orientação de trazer o ecossistema trabalhando junto com o pensar na cidade, com governança, tem feito a diferença nas cidades que a gente pode usar como benchmark para as nossas próprias cidades, né? Roberto, existem vários modelos de implantação de programas de inovação no setor privado, nas cidades, mas eu gostaria que você comentasse quais são esses modelos no setor público, em especial no Ministério Público, e o que seria o Open Innovation, que modelo seria esse, e, enfim, dizendo quais são os prós e os contras de cada um desses modelos. O que acontece? Quando as organizações, de maneira geral, sejam elas públicas ou privadas, elas precisam inovar, a primeira grande questão é como fazer isso, né? Como que eu saio do meu modelo que eu estou hoje para um novo modelo de operação, de negócio ou de processos, e como fazer isso através de um processo inovador, de um modelo de inovação. Ao longo dos anos, as iniciativas privadas, o mundo aprendeu formas de fazer isso. Primeira tentativa foi a tentativa mais óbvia, né? Se eu tenho uma organização, eu vou juntar ali um conjunto de mentes diferenciadas dentro da minha organização, crio uma área, um departamento de inovação, crio naquela área lá, coloco aquelas mentes lá e delego àquelas pessoas o poder ou o papel da inovação. Isso se mostrou ineficaz ao longo da história, né? Porque as pessoas que estavam fora daquela área diziam assim, não é comigo, então é com eles, então a inovação não é comigo. E na hora que você está falando de inovação institucional, inovação dentro das organizações, isso é um processo de transformação completa da organização. Se a gente não imaginar que todas as pessoas vão ser afetadas, são partes interessadas na inovação, ela já vai nascer como uma iniciativa fracassada. Esse foi o primeiro modelo que o mundo saiu. O segundo modelo, quando as organizações começaram a perceber que startups estavam surgindo e mudando modelos, mudando regras de funcionamento da sociedade, e enfrentando os seus modelos de negócio ou de funcionamento, quando a gente fala de serviços públicos, né? A segunda grande onda da inovação, ela saiu do quê? As organizações constituídas iam para o mercado comprar startups, né? E trazer para dentro do seu ambiente, do seu ecossistema privado ou público e tal. Então ela agregava ali startups ao seu modelo e dizia, não, eu comprei meia dúzia de startups, agora eu sou inovador, então agora eu vou fazer inovação, porque agora eu tenho um conjunto de startups que vão trabalhar para fazer a transformação da organização. E mais uma vez isso se mostrou talvez não o melhor modelo. Por quê? Porque na hora que você compra um conjunto de startups, o que é uma startup, né? Uma startup não é uma empresa, não é uma CNPJ. A startup é um processo flexível de trabalho de um conjunto de pessoas, né? Então, se você, quando traz para dentro da tua organização, você muda os processos, você coloca uma camada de compliance forte, você coloca uma camada de controle forte, né? Depois você perde pessoas, porque quando você traz uma startup para dentro de uma organização, invariavelmente algumas pessoas não se adequam àquele modelo e elas vão embora. Então você perdeu as duas coisas que fazem parte da essência de uma startup. Processo de trabalho flexível, ágil, junto com pessoas diferenciadas. Então, esse modelo também não se mostrou o melhor modelo. E aí surge, né, o que você perguntou na sua complementação, o que é a inovação aberta? O processo de inovação aberta no mundo, ele surge como uma solução para essa lógica, né? Essa lógica de como fazer inovação, o mundo percebeu que não adiantava eu ir lá e comprar, nem adiantava eu montar um departamento de inovação. Eu precisava me associar com o ecossistema de inovação, eu precisava criar uma parceria com esse modelo constituído
dos parques tecnológicos, dos modelos de inovação, dos ecossistemas de inovação e fazer com que os meus problemas pudessem ser resolvidos por aquelas organizações que queriam e enxergavam naquele problema a possibilidade de construção de um produto e de um negócio. Então, o conceito da inovação aberta é um modelo de ganha-ganha, é um modelo onde a organização e a instituição que quer inovar através de um modelo de inovação aberta, ela apresenta para o ecossistema quais são os seus problemas, quais são os seus desafios institucionais. Como o Murilo comentou no início, né, o Murilo comentou muito bem sobre um desafio que os promotores têm de fazer o tratamento, né, e a busca de informação qualificada dentro de um processo que foi gravado, uma audiência, por exemplo, que foi gravada em vídeo e áudio. E aí o promotor ficava lá horas, e fica horas e horas e horas, vendo aquele áudio, assistindo aquele, né, vendo o vídeo e assistindo o áudio, para capturar lá 30, 40 segundos de informação. E veja que ele não está querendo um texto. Não adianta apenas degravar a informação. Eu preciso ser capaz de buscar semanticamente a informação. Eu preciso ser capaz de correlacionar informações. Eu preciso ser capaz de identificar e buscar informação qualificada. E essa informação qualificada não é necessariamente apenas o áudio. Porque na hora que uma testemunha está falando, você tem uma análise de sentimento. Será que a pessoa está nervosa? Será que ela falou, né? Será que ela está ansiosa? Qual que é o tipo de sentimento que está envolvido? Como é que está a expressão facial? Então, na hora que o promotor consegue ter, por exemplo, a gente comentou na primeira pergunta, né, no primeiro momento, que o MP Labs ele produziu uma série de soluções nesse primeiro ciclo de inovação. Uma das soluções que a gente produziu lá, junto com startups, se juntaram 2 startups, para produzir uma solução chamada Vox, é uma solução que está aí, ela está terminando o seu ciclo, ela já terminou o ciclo de MVP, ela está sendo agora concluída enquanto produto, e eles vão para o mercado oferecer esse tipo de solução. É uma solução de inteligência artificial que consegue pegar uma videoaudiência, fazer a transcrição dela automatizada em língua portuguesa, que é um desafio, né? Com qualidade, com gírias, com sotaques, com todos os problemas que você tem num processo de transcrição, mas mais do que isso, criar um modelo de busca de informação semântica naquela videoaudiência. Fazer com que o promotor ele consiga rapidamente buscar num conjunto de videoaudiências o momento que, por exemplo, o réu ou a pessoa que está inquirida no processo, né, falou sobre a arma do crime, mesmo que ele não tenha citado a arma do crime como sendo um texto. Ele falou do revólver, ele falou da faca, ele falou de alguma coisa, mas ele não sabe qual foi o termo que ele usou. Eu quero saber qual foi que ele falou da arma do crime. E a ferramenta dizer, olha, foi nesse ponto do vídeo, você quer ver a hora que ele falou, clica aqui e vê. Então, na hora que você consegue fazer isso, eu sempre dou o exemplo quando eu falo do Vox, é de um tribunal do júri, né? Você imagina o promotor lá fazendo uma acusação de um crime no tribunal do júri, e aí ele prepara lá toda a argumentação dele de acusação, e ele vai lá, separa o trecho do depoimento 1, do depoimento 2, e na hora que ele está lá no meio do processo de acusação, a parte de defesa pede ao juiz que desconsidere, porque em outro momento que ele cita, mas ele não mostra, o réu falou uma outra coisa e cita lá por textual uma outra coisa que vai de encontro àquilo que o promotor está fazendo a acusação. Imagine num momento desse, o promotor ter uma ferramenta que só um minuto, meritíssimo, vai lá, não é bem assim não. A hora que ele falou disso aqui, ó, se eu quer ver, vamos olhar aqui agora junto, né? Porque a gente rapidamente fez uma pesquisa na videoaudiência, encontrou o contexto, e encontrou que talvez aquela frase que o advogado de defesa tenha colocado tenha sido fora de contexto. Então, quando você coloca isso, em vez do promotor ser colocado numa encruzilhada, que muitas vezes desmonta o processo de acusação dele, ele vai ter um ambiente de base tecnológica trabalhando a favor dele, para que em tempo real consiga ter uma capacidade de tomada de decisão e de argumentação que ele não teria se não tivesse uma ferramenta tecnológica com inteligência capaz de fazer isso para ele. Então, esse é o tipo de inovação que você nunca vai conseguir fazer se você simplesmente delega isso a um grupo de pessoas. Mas se você busca no ecossistema de inovação, através de uma inovação aberta, e do mesmo jeito que o Murilo colocou que isso era um desafio, e é um desafio para o Ministério Público do Paraná, isso era um desafio para o Ministério Público de Pernambuco. Entre os vários desafios que nós colocamos para o mercado, um deles foi esse. 2 empresas, na verdade uma empresa constituída, junto com um grupo de alunos da universidade,
Um deles, inclusive, tem mestrado na área de análise de sentimento em vídeo, o outro tem doutorado na área de reconhecimento e sumarização de conteúdo. Então, veja, juntaram-se um conjunto de competências que nunca a gente iria conseguir juntar num modelo tradicional de inovação, até porque a gente não conhecia essas pessoas, nem ele conhecia o nosso problema, e nem esse problema eles entendiam que era um problema relevante. E na hora que a gente colocou isso como desafio, eles toparam o desafio, desenvolveram uma solução inovadora e muito em breve eles vão estar oferecendo para todo o mercado. E aí você, enquanto entidade pública, como a Cris falou, acho que é responsabilidade da entidade pública, fomentar o processo de inovação dentro do Brasil. Por que a gente tem que estar comprando soluções de fora do país, quando a gente pode ter um celeiro de ecossistema de inovação pujante no Brasil, seja em Recife, seja em Florianópolis, seja em Curitiba, em São Paulo, não interessa onde. Essas pessoas, essas empresas, esses alunos, esses acadêmicos, essas startups, as grandes empresas, porque a gente não restringe o modelo, né, de inovação aberta apenas à construção de parcerias com startups. O que a gente busca são parceiros de negócio que queiram, ao resolver um problema para o Ministério Público, encontrar soluções que servem para várias outras organizações. E com isso eles constituem um novo negócio, uma nova linha de negócio para eles. É bom para eles, por isso que é bom, eles topam entrar num modelo de parceria, e é bom para a gente, porque a gente resolve um problema com um produto que vai ter ciclo de vida. Porque eu acho que assim, existe muita iniciativa de inovação, existem muitos modelos hoje que buscam construir hackathons, hackafests, né, que são processos imersos de construção em pouco espaço de tempo, mas que produzem apenas ideias. E não produzem negócios sustentáveis para desenvolver essas ideias em produtos. Então, o que a gente acredita com o modelo de inovação aberta é exatamente isso. É fomentar a construção de ideias poderosas para resolver desafios institucionais, mas mais do que isso, e dar um mecanismo, criar uma lógica de parceria institucional, público-privada, de forma que essas ideias possam se transformar em produtos que ganhem escala e que, obviamente, garantam a nós, Ministério Público, um produto longevo, um produto que vai ter um ciclo de vida, de desenvolvimento, de suporte, de evolução, de desenvolvimento, e a gente vai ganhar com o uso de soluções inovadoras no longo prazo. Murilo, chega uma pergunta aqui do nosso colega lá de Campo Mourão, o colega Marco José Porto Soares, e ele relata aqui diversas experiências do uso da inteligência artificial por instituições ligadas ao sistema de justiça. Ele cita o caso do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Advocacia Geral da União. E depois ele pergunta, quais são as tratativas ou as iniciativas que o Ministério Público do Paraná está fazendo nessa área? Bom, primeiramente agradecer a pergunta do Marcos Porto. Ele tem sido um parceiro nosso em essas discussões de tecnologia, né? Nós tivemos com ele discutindo a questão do blockchain. Ele trouxe uma pessoa que conhecia bastante da matéria, fizemos uma discussão, foi bastante rica e produtiva, inclusive nessa visualização da completa possibilidade de mudança do sistema cartorial brasileiro a partir do blockchain. E é um colega que tem essa visão. Eu acredito que o Open Innovation, ele dá essa possibilidade, porque você não precisa estar num departamento fixo, determinado para fazer inovação, para partilhar inovação e para partilhar ideias. E em relação à pergunta dele, nós temos trabalhado já há algum tempo com Analytics, né, que é basicamente a ferramenta que o TJ tem usado ali, e também o Supremo Tribunal Federal para fazer classificações de processos e encaminhamentos de processos, né? Que desafio que nós temos hoje? É evoluir da Analytics, né, da geração de relatórios, da geração de informação útil para a inteligência artificial. Ou seja, hoje a informação útil ela chega na mão do promotor para fazer uma análise, mas é possível sim utilizar a inteligência artificial para que essa informação analítica seja já também verificada pela máquina e ela também possa induzir a tomada de decisão de uma forma mais inteligente. Exemplifico. Nós temos, por exemplo, a captura de todos os dados que os promotores produzem no Estado do ponto de vista do RAF, né? Ou seja, quantas ações foram ajuizadas, em quais matérias, em quais áreas de atuação,
correlacionamos isso com o Projude para trazer para o Ministério Público se aquela sentença tem sido favorável ou desfavorável ao MP, se há recurso, se no segundo grau nós ganhamos ou perdemos. Todo esse conjunto informacional nós já coletamos e temos enviado relatórios mensais para os promotores em que eles conseguem controlar o seu acervo, verificar qual é a tendência da sua promotoria de justiça, qual a matéria que ele atua mais, enfim. Isso já permite uma relação gerencial. O Supremo Tribunal Federal, quando traz uma ferramenta que possa fazer a classificação dos processos e classificá-los por temas, ele tem uma condição, por exemplo, de endereçar centenas, milhares de processos que atravancam os tribunais porque eles têm precedentes semelhantes, né? Então é uma iniciativa extremamente interessante. Como o Ministério Público pode aliar isso? Se nós tivermos uma ferramenta de inteligência que possa apontar para o promotor, por exemplo, do patrimônio público, como é o caso do Marcos lá de Campo Mourão, possa apontar para o colega, olha, hoje você instaurou um inquérito civil sobre essa temática. Nessa temática, o Tribunal de Justiça do Paraná costuma decidir dessa forma, o teu juiz, que hoje está na tua vara de fazenda pública da tua comarca, costuma decidir dessa forma. Então, se você ajuizar uma ação, você tem tantos por cento de chance de ganhar ou perder essa ação. Mas, se você fizer um TAC, você pode ceder aqui em determinados pontos, de acordo com o que é possível, e resolver isso. Então, ele fazendo aí, sim, entra a excelência do promotor de justiça do ponto de vista da sua competência de patrimônio público. É interessante para a sociedade que esse gestor público já cumpra a sanção imediatamente, ou é interessante para o Ministério Público que a gente tente uma sanção mais grave que vai tramitar 4 ou 5 anos. Essa avaliação que ele precisa fazer, e essa avaliação é difícil que ela seja substituída por máquina. Então, basicamente, a inteligência artificial entraria como um aliado do promotor de justiça para, a partir dos dados informacionais e da inteligência artificial, fazer uma análise preditiva, uma análise de cenário, e aí ele vai trazer a expertise dele como promotor de justiça para a tomada de decisão. Temos nos aliado e buscado parcerias, como o Arteiro bem coloca, a Cris também colocou, sem você fazer uma mudança no processo legislativo para você permitir contratação de produtos que ainda não existem, de você trazer startup, isso é muito difícil de avançar. Mas nós estamos no caminho, buscando essa forma de inovação aberta para que a gente possa entregar esse resultado para o promotor lá na ponta. Cris, quando a gente pensa em inovação e tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Vale do Silício. Você já falou dele, falou de São Francisco. Recentemente estive lá e você anda pela cidade, você respira a tecnologia. Você já não compra mais café no Starbucks, você vai num lugar, você põe o cartão de crédito, a máquina te dá o café. Mas aqui em Curitiba a gente tem o Vale do Pinhão, né? Eu gostaria que você contasse para nós o que é o Vale do Pinhão e quais são as principais conquistas que nós já tivemos. Bom, o Vale do Pinhão, e eu vou usar uma palavra que o Roberto usou também para você ver como ela é importante, é o movimento de Curitiba em direção a ações, em promoção de ações de cidades mais inteligentes. E é legal a gente ter falado a mesma palavra de movimento para a gente perceber como é importante a presença do ecossistema articulado com governança e trabalhando juntos pela cidade, porque, como eu já expliquei, o conceito de cidade inteligente, ela não se faz sozinha, né? O Vale do Pinhão iniciou como um sonho, uma promessa de campanha ainda do então candidato Rafael Greca à Prefeitura de Curitiba, e ao entrar, ao ser eleito, o prefeito propôs à cidade, ao ecossistema de inovação, e isso fez muito sentido, porque ele pensava em Curitiba como um ambiente colaborativo, como um ambiente de experimentação. E o Vale do Pinhão, esse movimento só foi crescendo ao longo desses últimos 2 anos, né? Então ele começou em 2017, ele só foi crescendo nos últimos 2 anos, com 5 pilares estruturantes, porque a gente tem certeza que a multidisciplinaridade faz parte desse trabalho. Então, você integrar pensamentos sobre saúde, sobre educação, sobre tecnologia, sobre a questão financeira, jurídica da cidade, isso trabalhando junto que faz a diferença. Então, a educação empreendedora é um ponto fundamental para o projeto, porque você precisa preparar as empresas, as startups, os empresários, as empresas de base tecnológica ou não, para viver esse novo modelo
né? Esse modelo, como o Murilo falou, de mudança de conceitos que as empresas, que o mundo vem trazendo, né? Que as empresas vêm trazendo para o mundo e o mundo vem trazendo para as empresas, é uma troca. Então, a educação empreendedora ela é fundamental. E aí você precisa mostrar que os novos skills, né, o empreendedorismo está como um dos novos perfis que o mercado busca nos seus profissionais. Você precisa trazer isso desde a educação infantil. Então, quando a gente transforma os nossos faróis do saber, que foram as primeiras lan houses públicas do Brasil lá nos anos 90, nos primeiros espaços makers para as crianças poderem solucionar seus problemas locais ligados à educação pública, à educação municipal, nesses espaços colaborativos de transformação de cultura maker, você está colocando na cabeça dessas crianças que daqui talvez 10 anos, 15 anos, as profissões que elas vão estar entrando no mercado para exercer ainda não existem, mas não tem problema, porque elas sabem solucionar problemas. E esse é o ponto principal da transformação da nossa sociedade hoje. Então, a educação empreendedora ela tem que partir, e parte aqui em Curitiba, desde a educação infantil até o desenho de negócios de empresas já consolidadas, né? Empresas convencionais nos procuram dizendo, tá, e como é que essas startups estão fazendo? Me ajude a interagir com elas. Esse mundo dinâmico é importante. Então, você trazer esse pilar de educação empreendedora como uma proposta de gestão, ele tem sido fundamental. Um outro pilar importante é a questão jurídica. Então, a Lei de Inovação de Curitiba foi aprovada, sancionada em 2018, e isso traz segurança jurídica para a cidade como um todo, para os empresários da cidade. Então, mesmo tendo um prefeito altamente inovador, com uma visão de futuro, hoje a gestão passa. E como Curitiba se prepara para que qualquer pessoa que esteja à sua frente, possa continuar com a inovação como lei, né? Então, ter esses artifícios legais são importantes, ter incentivos fiscais para empresas de base tecnológica, isso é fundamental. E o Vale do Pinhão também tem isso como pilar. A questão de tecnologia, de desburocratização, de aplicativos, né? De IoT pelas ruas, de acesso à internet da população é um outro pilar importante. Então, como eu falei, nós estamos no ranking entre as cidades mais inteligentes e conectadas do país. Tivemos o nosso aplicativo da área de saúde, o Saúde Já, como ganhando prêmio de inovação latino-americana de transformação digital, quer dizer, você colocar a questão da saúde na mão do cidadão, né, em forma de aplicativo. Você está preparado para isso. Agora, no mês de março e abril, nós lançamos mais 3 aplicativos para a cidade, um 56 em forma de aplicativo para facilitar a conversa do cidadão com a gestão pública, com a relação de serviços, o aplicativo da Nota Curitibana e um aplicativo único, agregador de todos os serviços da Prefeitura, que é o Curitiba App. Então, o Vale do Pinhão tem transformado o cenário da cidade, e como o ecossistema de inovação é tão importante para essa transformação, essa articulação desse ecossistema com essa governança tem sido também uma ponte de transformação. Então, a gente tem trabalhado nessa articulação com muitos eventos, com muitas palestras e com reuniões sistemáticas mensais de governança com essas entidades, sendo das universidades, do setor produtivo, da sociedade civil organizada, participando e de vários órgãos juntos da gestão pública. Então, esses ganhos reais de reconhecimento nacional e internacional de Curitiba, ela vem nos mostrando que o Vale do Pinhão é algo que Curitiba precisava e que a forma como a gente vem transformando isso em realidade para a cidade tem sido efetiva. Murilo, a inovação muitas vezes esbarra nas questões jurídicas. Nós temos uma lei de inovação, que é uma lei recente, que precisa ser implementada. Quais são os principais desafios, as parcerias e as estratégias para colocar em prática essa lei de inovação? Cami, a grande complexidade que a gente tem em tecnologia de informação
é conseguir, falando do setor público, é conseguir fazer uma contratação efetiva que atenda a necessidade lá na ponta, e falando do Ministério Público, atenda a necessidade dos promotores de justiça, das promotorias de justiça, enfim, do Ministério Público de uma forma geral. Como a Cris falou, vários serviços que a gente precisa não existem, não foram feitos ou não estão customizados para as necessidades do Ministério Público. Então, seguindo a lei de licitações da forma tradicional, antes da entrada dessa modificação da lei de inovação e do decreto regulamentador dela, o que nós teríamos que fazer? Abrir um termo de referência, colocar lá os requisitos do sistema, das funcionalidades daquilo que nós desejávamos da aplicação, abrir isso para concorrência e, vindo uma empresa, ficaríamos obrigados a contratar e, enfim, faríamos o aceite. Que complexidade que isso traz? A primeira, ninguém se inscrever naquele termo de referência porque não atende o requisito, ou o que é até pior, uma empresa vir e falar, não, eu consigo fazer para você. Aí ela vem com o produto e aquele produto não atende às expectativas porque ela é feita no método tradicional, porque as expectativas são mutáveis, porque as necessidades são um pouco diferentes. Então, como o Arteiro bem colocava aqui, toda a complexidade que é um processo de degravação numa videoconferência para atender a necessidade do promotor. Se eu abro um termo de referência e coloco lá, quero uma degravação, o produto vai vir exatamente naquele aspecto, degravação. Mas, por vezes, a necessidade lá na ponta, a necessidade de quem usa a ferramenta, ela só vai ser efetivamente percebida com todo o seu alcance durante o processo de desenvolvimento e durante o processo de aplicação. Então, sem eu ter essa parceria e essa inovação, essa construção em um formato aberto, no qual quem está desenvolvendo a solução e quem precisa da solução estão dialogando antes do produto estar pronto, eu não consigo ter um produto viável. E a lei de licitações era uma barreira porque era absolutamente impossível colocar aporte financeiro para fazer essa inovação, porque eu tenho que, no poder público eu tenho que dar certo. Se eu faço uma licitação e o resultado final é negativo, é dinheiro público que foi desperdiçado, vamos colocar assim, numa visão tradicional de que o único resultado necessário é a entrega daquele produto que eu quis, né? E isso gera um problema, porque é absolutamente impossível conseguir antecipar qual vai ser o produto final. Por isso que se trata do MVP, do mínimo viável. Por que o mínimo viável? Porque nem se conhece o que é o produto final sem eu fazer essa discussão da startup com o negócio, sem essa aproximação e sem essa interação. Uma completa revolução tecnológica, industrial, não só no que recebe na ponta, mas no processo de construção das soluções. Então, a partir do momento que você tem a lei da inovação, ela nos permite contratar as ICPs, as instituições que podem fazer esses novos tipos de contrato, para que haja um fomento ao desenvolvimento, para que haja um fomento da inovação, fomento da tecnologia, e o meu resultado, o errar é um resultado positivo. Desde que eu caminhe com uma startup, que haja um aprendizado, que eu esteja junto com uma instituição de ensino, o processo do erro é um processo que faz parte, até chegar a um produto final que efetivamente vai nos atender. Então, sem esse marco legal, e mais do que isso, sem o decreto regulamentador, indo mais adiante, a construção jurisprudencial, a compreensão de todo os promotores e juízes que trabalham com o patrimônio público, com a moralidade administrativa de uma forma ampla no país, compreender que a lei de licitações é uma lei que não é suficiente para a modernização do país, e como nós vamos dialogar com essa nova lei da inovação, ela é absolutamente fundamental para qualquer avanço que a gente faça na instituição. Arteiro, nesse contexto tão burocrático que a gente vive, e nós somos quadrados por natureza no Ministério Público, e depois tem o Tribunal de Contas e outras tantas amarras, a pergunta de $1 milhão vai para você, né? Como se deu essa parceria entre o MP Labs de Pernambuco e o Porto Digital para viabilizar a contratação de startups? O que acontece? Primeiro, o que é o Porto Digital, né? Eu acho que, como a Cris falou, do Vale do Pinhão e tal, o Porto Digital é uma iniciativa que surgiu há mais de 20 anos, né, na região de Recife, sendo um modelo na época triple hélice, então, ou seja, juntava a academia, a gente tinha um polo de desenvolvimento de pessoas muito forte, que era a Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática. Então, pessoas, o Silvio Meira, né, um professor, doutor, referência nacional aí na área de inovação,
Então ele era um pilar importante, como vários outros ali que faziam parte do Centro de Informática. Você tinha o governo, né, com um modelo de governança pública, então você tinha na época o então secretário de Ciência e Tecnologia, Cláudio Marinho, que era um grande apoiador do processo. Você tinha o governo do Estado, você tinha a iniciativa privada, o setor produtivo. Então o Softex, na época, a CESPRO, que era a Associação das Empresas de Software, começavam a se organizar enquanto organização das empresas de produção de software no país. E naquele momento, há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, surge a ideia de construir um modelo de governança compartilhada e colaborativa de um modelo de gestão da inovação no Estado, né, e na cidade. Então, o Porto Digital ele surge como uma organização social privada, juridicamente ela é uma OS privada, então ela, como organização social, ela é implementadora de políticas públicas e como sendo uma OS na área de inovação e tecnologia, hoje ela é um dos grandes pilares de execução da política pública de inovação há mais de 20 anos dentro do Estado de Pernambuco. Então, pra você ter ideia, hoje o Porto Digital, ele é, na verdade, se você pensar do ponto de vista jurídico enquanto organização social, ele tem um núcleo de gestão. Esse núcleo de gestão ele faz a governança. No Conselho de Administração do Porto está lá um assento da Prefeitura, o assento do Governo do Estado, o assento da Academia, o assento das empresas. Então, o assento dos elementos essenciais, né, para compor os processos decisórios em termos de implementação de políticas de inovação. Então, isso tudo deu ao Porto a capacidade de articulação, né, e de implementação que tornou hoje talvez um dos principais parques tecnológicos urbanos do país, talvez um dos principais em termos de quantitativo, em termos de formato, talvez uma referência internacional. Então hoje, se tem ideia, o Porto Digital ele tem mais de quase 400 empresas de todos os portes, empresas de startups de 3, 4 pessoas, até empresas de algumas milhares de pessoas, né? Então, empresas multinacionais estão lá, então você tem grandes organizações, como você tem centros de pesquisa e inovação da Fiat Chrysler, da Accenture, da IBM, né? Como tem o CESA, que foi constituído localmente, uma parceria da universidade com o mercado. Você tem empresas minúsculas e tem empresas altamente proeminentes surgindo do modelo de startup de incubação. Então, essas quase 400 empresas têm hoje quase 10 mil profissionais trabalhando na área de tecnologia dentro de um espaço geográfico, né, relativamente dentro da cidade, urbano, dentro do antigo Porto, daí o nome Porto Digital. Então, esses 20 anos produziram um ecossistema de inovação conectado. Então, o Porto Digital ele não é um silo de desenvolvimento tecnológico. Ele está conectado com vários outros parques tecnológicos no Brasil e no mundo para produzir soluções integradas e colaborativas para o Brasil e para fora do Brasil. Tem várias empresas do Porto Digital e a grande maioria do faturamento do Porto hoje, que é superior a $1 bilhão anual, são de fornecimento de software e soluções para fora do país, né? Então, é um ecossistema muito pujante. Então, a gente, diante dessa necessidade de fazer inovação aberta, né, de construir um processo de inovação dentro do Ministério Público, o caminho mais óbvio era a gente procurar o Porto Digital e saber do Porto como que a gente fazia, né? E aí, o que acontece? A gente se deparou na época com uma instituição muito competente em fazer inovação para o setor privado, né? Porque esse é o know-how do Porto Digital, as grandes parcerias, os grandes clientes das empresas do Porto estão no setor privado e que estava aprendendo a fazer isso no setor público. Tinha algumas iniciativas de contratos a nível nacional, com algumas iniciativas públicas, mas a gente talvez tenha sido o primeiro grande case público de fazer a aceleração de uma startup pública, ou seja, de um laboratório de inovação pública, a gente chama o MP Labs de startup, então essa startup MP Labs, e aí a gente começou a conversar com o Porto, né? E quando a gente estava no início dessa conversa, janeiro do ano passado, eles nos apresentaram o novo marco legal, que era uma lei de 2016, né? Final de 2016, mas que ainda não tinha sido regulamentada. E eles nos disseram, no dia que isso aqui for regulamentado, vai destravar a inovação no país, né? E aí a gente começou isso em janeiro, como primeira conversa, fizemos um primeiro evento em parceria com eles no final de fevereiro, e para nossa, né, grata surpresa, e na verdade já era uma coisa prevista, em fevereiro, ou seja,
em paralelo ao início do MPLabs, surge o decreto federal que regulamenta a lei, o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Então, esse decreto faz, na verdade, a regulamentação de uma mudança que a lei tinha feito no dispositivo da 8666, que é o artigo 24, que é o artigo que trata das dispensas, né, quais são as prerrogativas de dispensa de licitação. E os institutos de ciência e tecnologias, os famosos ICTs, passaram a estar dentro da lei, da nova redação do artigo 24, com uma possibilidade de fazer contratação direta de institutos de ciência e tecnologia para a produção de inovação por entidade pública. Então, CTs tanto públicas quanto CTs privadas, ou seja, pode ser academias, universidades, ou podem ser OS, ou podem ser entidades privadas, desde que elas se enquadrem num conjunto de regulamentos que está dentro do decreto federal. Então, isso permitiu, né, o arcabouço jurídico necessário para a gente começar a fazer o trabalho. Mas aí precisava da decisão institucional de assumir os riscos, de efetivamente... A gente sabe que toda vez que você inova num processo de construção legislativo, que foi o marco regulatório, você vai ter aquelas primeiras pessoas que vão utilizar o mecanismo, o arcabouço jurídico, vão passar por processos óbvios, né, de auditorias, de fiscalização, e precisava de uma gestão que fosse capaz de assumir esses riscos, né, de dizer assim, não, a lei permite, a gente vai fazer dentro do rigor da lei, mas dentro daquilo que a lei hoje foi modificada. E aí a gente estabeleceu uma parceria com o Porto Digital, que para mim foi fundamental. Assim, quando a gente avalia hoje o papel do Porto Digital no sucesso do que está acontecendo no MPLabs, ele é fundamental. Por quê? Porque o próprio processo de inovação aberta foi trazido pelo Porto Digital. Ou seja, eles sabiam fazer inovação aberta, só que eles sabiam fazer isso para o setor privado. E aí a gente, junto a quatro mãos, desenhamos como seria a adaptação desse processo de inovação aberta para o setor público, né? E fizemos isso, rodamos, houve muito aprendizado de ambas as partes. Hoje, com certeza, o Porto Digital está muito mais preparado para fazer inovação aberta dentro do setor público por conta da experiência do MPLab, né? E a gente está muito mais preparado para fazer outras rodadas de inovação junto com... Então, quando a gente pensa hoje no qual que é o papel do Porto Digital no processo de inovação do MPLabs, ele é, na verdade, o nosso articulador do ecossistema. Aquilo que a Cris falou, né? Eu preciso de uma articulação e de uma governança. O Porto Digital, o núcleo de gestão do Porto Digital, ele é o articulador e a governança desse quase 400, centenas de empresas. Então, em vez de a gente tentar se relacionar e descobrir quem são essas empresas, até porque, eventualmente, a solução dos nossos problemas não vai ser provido por uma solução desenvolvida por uma startup ou por uma empresa que está dentro do ecossistema de Recife, né, dentro do Porto Digital, mas por uma outra startup que vai estar, por exemplo, no ecossistema de Florianópolis ou do Vale do Pinhão, ou aonde quer que esteja, no mundo inteiro, para que a gente possa, em parcerias, e isso aconteceu dentro da primeira rodada do MPLabs, ou seja, várias empresas se juntaram para prover soluções, porque uma tinha uma parte da expertise, outra tinha outra, competências complementares, se juntaram para prover soluções e criaram com isso novas startups, como novas junções de pequenas outras empresas. Então, isso está acontecendo, e isso foi talvez o grande sucesso, né, do que tem acontecido com o MPLabs, foi essa parceria com o Porto, porque ele até se designa, e a gente achou bastante interessante essa... Você pergunta assim, o que o Porto é? Ele só, eu sou um conector local de ecossistemas globais. Então, assim, ele tem uma rede de ecossistemas de inovação na qual ele se conecta, formando uma rede de inovação. Tem, inclusive, associações internacionais de parques tecnológicos, na qual o Porto Digital, o último grande encontro dos parques tecnológicos, dessa Associação Internacional de Parques Tecnológicos, aconteceu em Recife, no Porto Digital, ano passado. Então, assim, é um parque que está altamente conectado com os outros parques. Então, eles buscam a solução para os problemas em qualquer que seja o local, né? Então, ele é um conector local para o Brasil para conectar outros parques tecnológicos, empresas de qualquer lugar. Tanto que nesta rodada do primeiro ciclo apareceram empresas, startups de São Paulo,
Rio de Janeiro, de Florianópolis, para participar do processo do MP-Labs. Ou seja, a gente não está fazendo apenas parcerias com empresas locais. Não, na verdade, o que nós queremos é fomentar a construção de negócios que resolvam problemas no Ministério Público e que possam dar sustentabilidade a esse processo de inovação. Porque é fundamental a gente compreender o papel da gente enquanto entidade pública. A gente tem problemas, a gente tem recursos, né, orçamentários. Obviamente, existe uma responsabilidade fiscal e uma responsabilidade jurídica, porque a gente está lidando com o dinheiro público, o dinheiro não é privado. Então, as decisões elas precisam ser norteadas e governadas dentro de uma lógica, né, juridicamente legal e correta. E isso a gente tem tido esse esmero, esse capricho. Então, a gente hoje, quando você pensa assim, o que é o MP-Labs? O MP-Labs ele é esse movimento dentro do Ministério Público, mas ele tem um núcleo de governança fixo, que na verdade ele não faz a inovação, mas ele coordena o processo de governança da inovação. Então a gente tem um time pequeníssimo lá, enxuto, de 2, 3, 4 pessoas, que coordena todo o processo de gestão dessa coisa toda, de coordenação, da fomentação e da indução do processo de inovação, seja atraindo colaboradores internos para se juntar com o ecossistema externo e produzir inovação de maneira colaborativa e coparticipativa. Esse é o papel do MP-Labs e talvez é esse, e o Porto Digital ele foi essa peça de ser o conector do MP-Labs para todo o ecossistema de inovação, seja ele em Pernambuco, seja ele em qualquer lugar, aonde quer que esteja. Cris, a gente já está conversando já há quase 1 hora e a gente falou de Open Innovation, de startups, que são conceitos que às vezes estão muito longe do cidadão comum. E por outro lado você tem um cidadão comum que não raro reclama dos serviços públicos, porque eles são muitas vezes precários, e de um sistema democrático que precisa ser aperfeiçoado. Como é que o cidadão comum, como é que a sociedade pode participar desses processos de inovação? Bom, a gente está falando de uma sociedade em rede, a gente está falando de uma sociedade colaborativa, então não existe nada melhor ou nada mais de resultado que a conexão. Então, a primeira coisa que a gente propõe, e eu acho que o cidadão tem que fazer, é se conectar ao movimento da sua cidade, no caso de Curitiba, se conectar a esse movimento que o Vale do Pinhão vem propondo, com suas diversas entidades, né, diversos órgãos e atores do ecossistema participante, e participar dos movimentos de políticas públicas de fato, de transformação. Né? Então, essa conexão ela pode se dar através da participação em um evento que se proponha na cidade, e Curitiba, em especial, tem feito uma quantidade muito grande de momentos abertos para participação popular, participação de qualquer cidadão em diversos espaços da cidade, não só públicos como privados, muitos eventos gratuitos relacionados a empreendedorismo, a cidades inteligentes, a cultura criativa, a tecnologia. Alguns exemplos deles, né, o Paiol Digital, que acontece aqui todos os meses, na última terça-feira de todos os meses, no Teatro Paiol, promovido pela Agência Curitiba. As universidades, os coworkings da cidade, muitas startups têm promovido encontros abertos com essa função de discutir a inovação e a conexão na cidade. Fora isso, tem vários programas de educação empreendedora, como eu falei, o programa Bom Negócio, Vale do Pinhão, que é uma jornada empreendedora para a cidade, EAD e presencial. A gente tem projetos de empreendedorismo feminino, a gente tem os faróis do saber e inovação. Através das ruas da cidadania existem espaços pensados para empreendedores, principalmente pequenas empresas e MEIs, então também com apoio e com
treinamento e capacitação nesses espaços das ruas da cidadania da cidade. A gente tem os liceus de ofício, que agora estão se transformando em liceus de ofício em inovação, para que possa ter também uma aproximação das novas profissões, né, de profissões também de base tecnológica com as startups, para a gente também conseguir prover mais profissionais preparados para trabalhar nessas empresas que estão fortemente atuando na cidade. Então, eu acho que o primeiro movimento do cidadão é a conexão. A gente vê isso acontecendo todos os dias, que em um evento ou em um curso, uma pessoa encontra outra e ali se resolve um problema de meses, problema da sua empresa, problema do seu negócio, a partir simplesmente por elas estarem lado a lado. Assim acontece com o cidadão, assim acontece com as instituições, né? Curitiba tem se posicionado nacionalmente, então a gente conta aqui, tá realizando, inclusive, iniciando amanhã, 21 e 22, o maior evento de Smart City do mundo, né? O Smart City Expo, no Parque Barigui, então 21 e 22, e a gente quer levar também essa ideia de tecnologia, que às vezes é etérea, como você falou, para o cidadão, para mais próximo, então, nas ruas da cidadania, mas a gente propõe também no aniversário da cidade, que é agora 29 de março, 28, 29 e 30 de março, uma feira de inovação no meio da Rua 15, mais próximo da população do que isso impossível, né? Numa rua tão emblemática para Curitiba. É isso que a gente vai ver no Smart City Expo, estará também no meio da Rua 15 na próxima semana, na semana do aniversário de Curitiba. Então, a gente propõe diversas ações e o mais importante é que as pessoas se sintam pertencentes, elas precisam atuar de forma muito próxima das instituições, sejam públicas ou privadas, e elas precisam se conectar. O maior legado que a gente pode deixar aqui nesse caso é a conexão. Para terminar o programa, senão a gente vai ficar falando aqui muito tempo, Arteiro, você falou e a gente concorda que o Estado gere recursos públicos e toda inovação envolve riscos. Queria que você terminasse esse programa dizendo como o Ministério Público de Pernambuco gerencia esses riscos no processo de inovação. O grande desafio, Cambi, e de toda a gestão pública, independente de ser inovação ou não, né, é fazer uma governança adequada. Então, a gente dentro do Ministério Público de Pernambuco tem feito um grande investimento em governança, né? Então, a gente acabou de ser uma referência na área de governança, não só governança corporativa, mas governança corporativa em tecnologia da informação. Então, a gente hoje constituiu dentro do Ministério Público um modelo de governança. Então, hoje a gente tem comitês, como por exemplo, o Comitê Estratégico de Tecnologia, que avalia riscos, que avalia prazos, projetos, aprova iniciativas. E o que a gente está fazendo nesse momento, para incorporar dentro dessa lógica de governança e gestão rígida, né, do ponto de vista de zelo pela coisa pública, é principalmente a gente está reformulando a nossa política de governança de tecnologia da informação para se transformar numa política de governança de tecnologia e inovação. Então, a nossa PGTI vai se transformar numa política de governança de tecnologia e inovação. O nosso Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação está virando o Comitê Estratégico de Tecnologia e Inovação. Então, assim, nós estamos fazendo um plano estratégico de tecnologia e inovação. Então, ou seja, a inovação ela passou a ser incorporada e esse movimento está tão forte dentro do processo que o nosso procurador-geral, reconduzido agora, né, doutor Disseu, ele anunciou no seu discurso de posse a criação, né, ainda não foi criado, mas está num processo interno de discussão, da Secretaria de Tecnologia e Inovação. Ou seja, a área de tecnologia ela está incorporada agora ao conceito de inovação e ela vai ser par da Secretaria-Geral dentro do Ministério Público. Ela vai ser uma outra força decisória de gestão, governada pelos comitês. Hoje a gente tem mais de um comitê que governa o processo, fazendo com que a avaliação de risco ela tenha que estar na temática do processo. Então, todo o processo que foi constituído pelo MPLabs passou pela governança de um comitê estratégico, onde você tem representantes e membros que representam a alta gestão. Então, a gente hoje colocou e tem colocado cada vez mais a discussão do risco dentro da pauta dos comitês de governança, porque é fundamentalmente isso que se faz, é assim que se faz governança.
né, avaliando o risco e tomando decisões baseado na mitigação e na minimização desses riscos, no aprofundamento dos benefícios, né, no aproveitamento e no aprofundamento dos benefícios, maximizando os recursos dentro das instituições. Eu quero então agradecer a Cris Alesi, o Roberto Ortego e o Murilo por estarem conosco nessa manhã e dizer a vocês que estão assistindo ao nosso programa que participem mandando sugestões e críticas pelo e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Muito obrigado e até a próxima.